Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Beraldo. E eu sou Alan Soares e esse é o nosso canal que fala sobre os mistérios da mente. E hoje a gente vai falar sobre uma síndrome muito interessante, que é a Síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar dessa síndrome? Então vem com a gente que a Raciocínio explica. Então, bora lá! Raciocínio racional. A Síndrome de Estocolmo é uma expressão que foi criada pelo psiquiatra e criminologista Nils Biderot e foi usada na mídia pela primeira vez em 1973, após um roubo ao Banco de Estocolmo, na Suécia. E a história é a seguinte: em 23 de agosto de 1973, um assaltante invadiu um famoso banco em Estocolmo, capital da Suécia. E ele entrou com uma maleta, sacou uma metralhadora e disparou para o teto, iniciando assim um assalto. Esse assalto acabou se tornando um sequestro, fazendo 3 mulheres e um homem de refém. O sequestro durou 6 dias. Olson, que é o nome do sequestrador, amarrou seus 4 reféns e começou a fazer diversas exigências. E uma delas pedia uma grande quantia em dinheiro, um carro e que lhe trouxessem Clark Olofsson. Só faltou também um helicóptero. Ah, não, aí ele extrapolou. Ele mete a bala nele, mata esse O criminoso que cumpriu uma pena em uma prisão do país. O Olson era um assaltante bastante experiente e estava ali particularmente tranquilo. Afinal, desde os 16 anos de idade, ele cometia crimes e nessa época ele já tinha ali os seus 32 anos de idade. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Nos primeiros dias, as autoridades tentaram fazer de tudo para que os assaltantes se rendessem. Cortaram a luz, impediram o fornecimento de comida e água, como forma de forçar a rendição dos assaltantes, mas sem resultado. Já no terceiro dia, os policiais começaram a perfurar o cofre. Olson ficou putaço e começou a disparar para o teto, ameaçando que ia matar os reféns. Foi apenas no 5º dia que a polícia decidiu que a melhor solução seria lançar um gás lacrimogênio, para dentro do banco. E foi assim que aconteceu. No 6º dia do sequestro, que a polícia conseguiu desarmar os sequestradores. E até parece filme de cinema, né, pessoal? Se você lembrou de algum filme, deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo, né? É claro. E esse assalto acabou entrando para a história porque os reféns acabaram criando um laço afetivo com os sequestradores. Quando a polícia entrou para prender os 2 assaltantes, os reféns insistiram que os sequestradores fossem levados à sua frente para que eles não fossem ali alvejados pela polícia, né? E uma das vítimas disse o seguinte: ele me acolheu sobre o seu manto protetor e me disse: nada vai acontecer com você. É difícil explicar a pessoas que não passaram por essa situação o quanto isso foi importante para mim. Sentia que alguém se importava comigo, talvez fosse um tipo de dependência. Outra refém, Elizabeth Oldgren, também disse que Olson cuidava dela, emprestando-lhe o casaco quente para dormir quando ela estava ali passando muito frio, né? Outra refém disse o seguinte: sei que pode soar um pouco estranho, mas não queríamos que a polícia os machucasse, já que tudo tinha acabado, disse Lundblad. Disse Lundblad. Agora que você já entendeu um pouco a história que deu origem à síndrome, vamos tentar entender o que é a Síndrome de Estocolmo no aspecto psicológico. A Síndrome de Estocolmo é um estado psicológico, por isso ela não pode ser considerada nem um distúrbio e nem um transtorno. Até porque não existem estudos que validem como uma psicopatologia. Alguns especialistas a definem como parte do chamado estresse pós-traumático complexo, principalmente porque inclui a idealização do agressor, enquanto outros a consideram ali como uma categoria da reação de estresse agudo. Por isso, ela acaba sendo um estado ou uma experiência psicológica em que a vítima, que sofre um sequestro ou qualquer tipo de situação de privação contra a sua própria vontade, se vê tendo sentimentos por aquele sequestrador, como gentileza, carinho, competência e lealdade. E alguns estudos vão revelar que a síndrome pode ser, na verdade, uma resposta de sobrevivência. Por isso a pessoa cria esse mecanismo de defesa quando se sente ameaçada e a resposta é a sujeição, a submissão, que é universal. Muitas espécies, Alan, de mamíferos, especialmente primatas, têm esse tipo de comportamento que serve de defesa e ser submisso acaba promovendo ali a sobrevivência genética da espécie. Mata, aqui tem coragem. E alguns estudos também nos revelam que o fato da vítima se identificar com seu sequestrador talvez seja devido às características pessoais de vulnerabilidade, que impossibilitaria o enfrentamento dos fatos. A vítima também pode ter falta de um conjunto claro de valores que definem a sua identidade,
falta de clareza de significados e muitas vezes se sentem sem um propósito pessoal para a vida, E né? a vítima também pode ter um sentimento de que a sua vida não é controlada por ela, mas pelos outros. Também podem ali se sentir infelizes com as circunstâncias e situações da vida e acabam ali não aceitando, não querendo ser quem são e que podem ter ali, né, forte necessidade de aprovação de figuras de autoridade. E na cultura pop a gente pode ver diversas histórias que retratam a síndrome de Estocolmo, como Conto de Fadas, é clássico, né? A Bela e a Fera, onde a Bela é sequestrada pela fera e com o passar dos dias constrói um laço afetivo com aquela criatura. E assim como no Conto de Fadas da Bela e a Fera, você também já deve ter visto isso acontecer na série La Casa de Papel, onde um dos reféns... Pô, essa é a Casa de Papel. onde uma dos reféns se apaixona por um dos sequestradores. Eles estão num roubo-banco, inclusive. Ele cuida dela enquanto ela está sendo feita de refém e ela está ferida, né? E no decorrer da história, essa refém, ela passa a se tornar uma sequestradora, ela faz parte da equipe do professor e recebe o nome de Estocolmo, que faz justamente referência a essa síndrome. E você lembra desse momento na série? Sim. Essa síndrome é rara, mas alguns estudiosos estão considerando esses comportamentos em relacionamentos abusivos e violência doméstica, né? É algo muito comum e que aparece muito nos consultórios clínicos, né? São pacientes vítimas de violência doméstica, na sua grande maioria mulheres, que passam a sentir empatia pelo abusador, negando o ódio que se sente pelo agressor e acaba racionalizando a agressão sofrida, né? Interpretando as pessoas que tentam ajudar elas, assim, como pessoas ruins, né? E que o agressor, sim, é uma pessoa boa, né? E o nosso questionamento para você que está assistindo é que talvez nós estejamos aí vivenciando uma síndrome de Estocolmo, pois somos reféns do ambiente social em que vivemos, cercado aí de fake news, distorções da realidade. Uma boa parcela da população brasileira aí está apresentando algum tipo de barreira psicológica que impede ver, muitas vezes, a realidade como se estivesse ali em um transe ou em alguma lavagem cerebral, né? É nítido quando escutamos diariamente relatos de pessoas que perderam amigos, parentes morrendo de Covid e mesmo assim não sentem raiva daqueles que incentivaram aglomerações ou que minimizam os riscos da doença, criticando o isolamento social e minando a credibilidade das vacinas, né? É isso, minha filha, que eu tinha pra dizer. Ah, bagaceira. Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido até o final desse vídeo, deixando claro que esse vídeo é informativo. Se você perceber características ou sintomas, não caia na conversa de imersão, curso quântico ou qualquer receita de bolo pronto, assim, né? Busque auxílio de um profissional capacitado que tenha formação em psicologia ou psiquiatria. E você sabe, né? Para a gente continuar fazendo conteúdos aqui no YouTube, precisamos do seu like e também da sua inscrição aqui no nosso canal. Não esquece também de clicar no sininho e nos acompanhar também lá no Instagram. Combinado? Um grande abraço e Então, tchau.